Ele prepara coisas tremendas para nós. Eu não sei você, mas eu estou tremendo de conta. Nós fomos, como o pastor falou, na conferência, e sempre que a gente encontra, a igreja se reúne, né, o poder de Deus ele é manifesto. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele nos toca de uma forma poderosa. Eu creio que assim como eu, as meninas receberam muito de Deus, o pastor também, e foi assim um manancial para as nossas vidas. Acordei com o olho inchado, doendo, tanto que eu chorei ontem, já chorei hoje a manhã inteira, já chorei o mundo todo. Falei, Senhor, eu preciso agora me acalmar, porque eu preciso falar da parte do Senhor. Irmãos, e eu iria pregar, na verdade, no domingo passado. Mas aquela corrida de encontro, né, que manda a criança para o encontro, prepara uma coisa, prepara outra, prepara a palavra. Fui pega de surpresa, preparar 2 palavras para o encontro. Eu nunca tinha ministrado para isso aqui, Senhor, o Senhor me escolheu, então me ajuda. Essa vai agir através de mim. Foi uma bênção. Eu falei, amor, estou muito atarefada, não sei se eu vou ter tempo de terminar o que eu tinha começado. Ele, o que você estava escrevendo? Eu falei, Senhor, o Espírito Santo, Ele amou a minha palavra, eu já tinha preparado, é do Espírito Santo. Então é isso que Deus quer falar. Ele quer mover o Espírito no nosso meio. Então você prega hoje e eu fico para domingo que vem. Foi um alívio para mim, irmãos. Eu estava lá no encontro preocupada. Ele, não, amor, fique em paz, que então meu ministro subiu, você é do ministro que vem. Então tá bom. E o Senhor, Ele faz isso, né? Ele falou, foi Deus que o Senhor quer falar, e Ele foi confirmando. E eu fui ouvir algumas pregações, foi a pregação que eu abria, falava exatamente o texto que Deus tinha falado para mim. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Falei, Senhor, então eu vou obedecer. É isso que o Senhor quer falar. Amém, irmãos? E tudo que nós vamos fazer, nós precisamos pedir orientação ao nosso amigo Espírito Santo. Não podemos fazer o que a gente pensa, a gente acha, mas fazer aquilo que o Espírito Santo nos instrui a fazer. Amém? Amém. E eu estava orando ao Senhor, eu falei para o meu esposo que, como eu veio já na semana passada, de quinta para eu preparar uma palavra, de quinta para sexta, eu acordei pela madrugada, pedindo ao Senhor essa confirmação da palavra. Aí eu acordei pela madrugada da quinta, que meu filho, na sexta, que meu filho foi para a faculdade. Aí levantei, eu sempre fui lá no murinho orando, nem indo embora, falei assim, guarda meu filho, proteja ele, livra do maligno, faço isso com todos eles, né? Levanto às 4, que ele vai às 5, que ele vai para a faculdade, aí dentro, cochilo mais um pouquinho, aí depois levanto 6h30 que o outro vai, vou lá no murinho, oro, abençoo, e fico lá orando até ele virar a esquina. Ai, que mamãe boba, né? Não, irmão, isso é a função da mãe fazer. Né? E fico lá, depois 7 horas, esperto, levanto de novo para vigiar o marido. E fico lá olhando o marido virar a esquina de carro. Irmãos, essa é a minha função de intercessora. E quando foi na sexta-feira, eu acordei 5 horas da manhã, que meu filho foi para a faculdade, e não consegui dormir mais. O Espírito Santo me fez lembrar de toda a história, de todo o mover, de toda a obra poderosa que Ele fez na minha vida. Eu falei, Senhor, eu vivi tudo isso. Eu fui marcada tantas vezes pelo Senhor, e foi por isso que eu cheguei onde eu estou, por isso que eu fui transformada. Estou sendo ainda lapidada, que a nossa transformação dura a vida inteira. Eu falei assim, amor, e passou um filme, eu deitei, eu fechei os olhos, mas eu não dormi. Eu estava vivenciando toda a experiência que eu tive com o Senhor durante toda a minha vida. Desde o dia que eu me converti, quando eu mudei de ministério, Deus foi mostrando, falando, filha, olha quantas coisas lindas eu fiz na sua vida. Olha quanta mudança aconteceu na sua vida. Eu falei, Jesus, que coisa linda. Eu falei, Senhor, mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu preciso da unção sobre a minha vida, porque eu preciso ser lapidada a cada dia. Então eu preciso e você também precisa. Amém, irmãos? E um dia, há 16 anos atrás, 16? Já vai fazer 15 de janeiro? Há 16 anos atrás, eu comecei a orar ao Senhor e fazer alguns questionamentos para o Senhor. Você faz questionamento para o Senhor de alguma coisa? Eu não faço para ninguém, não, faço para Deus. É eu e Deus, a gente se entende. Eu falei, Senhor, eu estava numa igreja tradicional, onde eu me converti, onde eu me batizei, onde eu me casei, onde eu apresentei o meu primeiro filho, né, que é o Juan. E quando foi um dia, eu falei, Senhor, eu li na Bíblia sobre o Espírito Santo, mas eu nunca tive uma experiência tão forte, tão poderosa, eu não conheço o Espírito Santo. Se alguém me perguntar sobre ele, eu não vou saber responder. Eu falei, Senhor, eu preciso viver isso. Senhor, fala comigo, me mostra quem é o Espírito Santo, o que ele pode fazer, fala comigo. E eu comecei a buscar, irmãos.
para um lugar onde você vai ter uma experiência poderosa comigo. Eu já era crente, já era convertida, né? Eu já tinha ganho a minha família para Jesus, já tinha me batizado, mas eu tinha necessidade de buscar do Senhor. E foi onde começou a grande mudança na minha vida. Quando eu comecei a entender que eu necessitava do Espírito Santo, começou uma grande mudança radical na minha vida. Nós, como crentes, precisamos desejar isso, desejar mudar. E eu comecei a orar e falei: Senhor, eu quero te sentir, eu quero te conhecer, eu quero ser uma mulher avivada, cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia conta relatos de pessoas que viveram, mas eu nunca vivi, e eu preciso ter essa experiência com o Senhor. O Senhor, fica tranquilo, filho. Aí fui até o meu pastor, né, a pessoa que nós amamos de paixão. Ele foi o pastor que celebrou também o meu casamento, né, o nosso casamento. E ele ficou assim meio triste. Ele: poxa, você é tão uma filha tão querida, você vai. Eu falei: pastor, eu também amo o Senhor, amo a igreja, mas o Senhor está me levando. Não saí de rebeldia, nada disso. O Senhor está me levando. Ele: filho, se o Senhor falou, né? E quando eu cheguei lá na igreja Peniel, eu fui para o encontro com Deus. Irmãos, e eu vivi uma experiência tão linda, tão poderosa com Deus, onde Deus começou a responder os meus questionamentos. Ele: você quer me conhecer, né? Você não sabe o que você está pedindo. Eu falei: Senhor, eu desejo muito. E no momento lá do batismo do Espírito Santo que tem no encontro, estávamos todos reunidos numa sala. E quando começou aquele mover todo, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e falei: Senhor, que negócio é esse? Né? Mas eu comecei a sentir um fogo de Deus no meu coração, né? Envolvendo o meu ser. Eu falei: Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Irmãos, já tinha para mais de 80 pessoas no salão, apertado, um calor, as cadeiras coladiam na outra, porque o salão era pequeno. Parecia que não tinha ninguém mais no salão, era eu e Deus. Deus falou: é o meu momento contigo. Irmãos, eu não sabia falar inglês, não sei. Mas a primeira frase que eu falei em línguas foi uma frase em inglês. Para Deus não deixar dúvida: sou eu que estou falando, não é você. Sou eu que estou falando através de você. Eu fui passada no Espírito Santo. Eu falei: Senhor, que coisa mais tremenda. Eu pulava, eu corria, eu saltava, né? Aquele fogo poderoso que já viveu, sabe o que é. E de repente, irmãos, quando acabou tudo, silenciou tudo, eu achei que tinha acabado. Mas o Espírito Santo aprontou uma comigo maravilhosa. Eu fiquei no salão, parada no meio do salão, não conseguia sair do lugar. Eu tinha ficado eletrocutada num lugar. Irmãos, veio sobre mim como se fosse um pote. Ficou assim, como se fosse um funil, né? Estreitinho, ele veio largando, e já estava ali eu e Deus. Era uma luz tão forte, tão poderosa, que eu gritava, eu falava em línguas, eu chorava, eu ria, sabe? Eu saltava, de repente eu caí no chão. Irmãos, foi uma presença tão poderosa que eu senti. Depois os meus companheiros ficaram: ei, você fez mó vexame, né? Você passou, pagou, mãe, é o mico. Eu falei: paguei mico, nada era o que eu queria, foi o que eu pedi a Deus. E Deus fez na minha vida, irmãos. E depois daquele encontro, a minha vida mudou. Eu caí no Espírito, eu fui cheio do Espírito Santo. Mas a forma que eu levantei daquele chão, eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque eu tive um encontro poderoso com Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter essa sede de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar para você que você tem que desejar ter experiência com o Espírito Santo, porque Ele é o nosso amigo, Ele é um selo que nós temos muito poderoso. Eu quero compartilhar com você a palavra em Efésios 5, de 18 a 20. Efésios 5, 18 a 20. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de todo o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor
bebia e dançava. Bebia, dançava, tirava a camisa, ficava corajoso e vontade de fazer as coisas que não conseguia fazer só. Olha só, a bebida amolecedora, ela traz confusão, não é? Às vezes briga, arruma confusão com a esposa, com o que está do lado, quebra a copa, quebra a garrafa, um quer matar o outro, é isso que a bebida amolecedora faz? Não é? Então Deus diz que nós não podemos nos embriagar com vinho, com bebida forte. A pessoa fica fora de si, ó, arrancava a camisa, dançava. Jéssica, bota ele no louvor. Pastor, vem aqui, pastor. Irmãos, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito. Quem já foi embriagado no Espírito? De você ter uma aliagem, cantar em pé, né, Bela? É uma coisa linda, né, Natinha? Né, Lisa? E muita coisa mais gostosa. Vocês precisam ver o pastor, irmãos, embriagado, cheio do vinho do Espírito Santo. O que um homem cheio do Espírito Santo faz, pastor? Faz proezas em Deus. Perde a vida para Ele. Perde o controle para Ele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é totalmente governada pelo Espírito Santo. Amém? Uma pessoa cheia do Espírito, ela se cambaleia, ela fica, né, tonta, embriagada no Espírito. Irmãos, alguns de vocês já viram o pastor embriagado. Ele cheira suco de uva. Hoje eu estou lá em casa, nós estamos na sala. Eu falei, irmão, tá sentindo o cheiro de suco de uva? Ele, eu não. Eu falei, eu entendi. Que era o Senhor trabalhando na vida dele. Lá no sofá na sala, ele não percebeu. Mas o cheiro de uva, quem estava cheirando uva era ele. Eu falei, Senhor, que coisa mais poderosa. Irmãos, não se embriague com bebida forte, que você vai fazer vergonha, você vai arrumar briga, arrumar confusão, vai falar palavrão, vai querer matar o outro. É isso, é bebida forte. É na causa, é briga na família. O pai quer bater no filho, quer bater na mulher quando chega em casa. Ou a mulher que se embriaga a mesma coisa, né? Fica poderosa, quer bater no marido, bater nos filhos, fazer um monte de coisas erradas. Não é, Alexandre? É isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela contagia outra com alegria. O pastor no encontro, quando ele fica embriagado, ele vai tocando nas pessoas, a pessoa fica feliz, cheia de alegria. Mas não é uma alegria passageira, é a alegria do Espírito Santo, é uma alegria que permanece. Essa é a alegria de Deus, é isso que nós precisamos desejar, irmãos. É uma coisa muito linda, muito gostosa. Obrigada, irmãos. Estou aprendendo, pastor. Estou aprendendo com ele. Estou aprendendo com ele. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, olha o que diz aqui, né? Fala entre vós com salmos. Nós falamos a mesma língua. Nós cantamos louvores porque estamos cheios da presença do Espírito Santo. É isso que ele quer fazer na nossa vida. É um poder de Deus. Tão cheios, irmãos, do Espírito, cheios da presença de Deus, porque é isso que ele quer. As pessoas dizem, pastora, você não conhece a minha vida, eu vou me embriagar para afogar as minhas mágoas. Não sabe de nada. Uma pessoa, irmãos, ela enche a cara, são as mágoas que afogam ela. É ou não é? Agora a alegria do Espírito Santo, ela cura, ela liberta, ela cura as mágoas, cura o coração, ela cura o corpo, ela cura tudo. E traz alegria abundante, que é isso que Deus tem para mim e tem para você. Então se embriague do Espírito Santo, porque Ele é poderoso. O Espírito Santo, irmãos, Ele é uma promessa. Jesus, quando Ele foi levado aos céus, Ele falou, né, que Ele ia
aonde nós estivermos. Nós precisamos ser testemunha do Senhor. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque tem alguém olhando para você, olhando para o seu testemunho, olhando para a sua vida. Eu uma vez fui no salão, foi no meu aniversário, né? Eu fui ao salão fazendo cabelo. Irmãos, eu saí de lá angustiada. Uma irmã que é evangélica, que está lá, chegou ela, está todo mundo alegre, ela chegou e ficou murmurando, falando, porque não sei o quê, e porque não sei o quê não dá certo, e porque não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, dá pra você terminar meu cabelo logo? Porque eu quero ir embora pra casa. A menina, o que foi hoje? Eu falei, meu espírito está angustiado, e quando eu não ponho a mão na cabeça dele, olha, então você termina meu cabelo e vai embora. Sabe, uma irmã crente. Eu falei, depois falei, Márcia, minha querida, eu fiquei angustiada, sabe por quê? Uma mulher crente, cheia de murmuração na boca, cheia de derrota na boca, ela estava ali no salão envergonhando a Deus. Ela podia chegar, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, mas eu sei que o meu Deus, Ele vai mudar a minha vida. Isso é testemunho de crente. E eu falei para o Senhor, Márcia, eu estou orando para Deus me dar um momento de um dia eu vou voltar aqui, vou fazer meu cabelo, vou seja o que for, e vai estar eu, você e ela, porque eu quero falar para ela. Ela mudar de vida, mudar de atitude, não é atitude de mulher de Deus. A mulher cheia do Espírito Santo, ela fala da parte de Deus com ousadia, ela tem testemunho, ela tem mudança de vida. Irmãos, lá em 1 Coríntios, eu não vou ler só para você anotar, 1 Coríntios 12:13, diz que todos que são convertidos, eles têm o Espírito Santo. Porque, irmãos, na hora que você levanta a sua mão para o Senhor, você reconhece Ele como o Senhor, o Salvador da sua vida, e imediatamente o Espírito Santo, Ele entra dentro de você. Amém, irmãos? Amém. Então todos nós temos o Espírito Santo. Você que já entregou sua vida para o Senhor, você tem o Espírito Santo. E você que ainda não fez encontro com o Senhor, você pode ser selado hoje. Você pode ser marcado hoje por esse selo poderoso. Irmãos, eu não sei como o Espírito Santo está dentro de você. Você está pulando, saltitando, né? Ele está alegre, feliz. Ou ele está aí apagadinho. Mas ele está aí. Eu não sei como ele está dentro de você, mas ele está aí. Mas não deixe ele apagadinho não, irmãos. Dá vazão para ele na sua vida. Deixa ele governar a sua vida. Deixa ele ensinar você a ser testemunho em nome de Jesus. Sabe, irmão, crente cheio do Espírito Santo, ele é testemunha onde ele estiver. Ele dá lugar para o Senhor agir na vida. Agora tem pessoas que elas fazem o que dá na cabeça. A pessoa que faz o que dá na cabeça, ela não é guiada pelo Espírito Santo, ela é guiada pelas emoções. Então não se deixe dar pelas suas emoções, deixa ser governado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer transformar a nossa vida, irmãos. Ele está dentro gritando, deixa eu sair, deixa eu fazer a obra que eu preciso fazer em você. E às vezes nós deixamos ele lá quietinho, mas ele quer agir, irmãos. Deixa ele agir na sua vida, porque ele quer mudar o nosso caráter, ele quer mudar a nossa atitude, ele quer mudar as nossas vestes, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. Ele quer mudar a nossa vida por completo. Irmãos, o crente cheio do Espírito Santo, ele não pode viver de qualquer maneira. Ele não se comporta de qualquer maneira. Ele não fala qualquer coisa. Ele não fala aquilo que dá na mente. A nossa boca, irmãos, é para falar da parte de Deus, é para ser testemunho. Como eu estava falando, crente não deve viver cheio de murmuração, viver na depressão. Sabe por quê? Porque Jesus é o melhor remédio que uma pessoa pode ter. Então não se entregue, irmãos, à depressão. Não se entregue à derrota. Ainda que você se entristeça, ainda que você se sinta desanimado, ainda que você se sinta abatido por um momento, mas você não pode ter uma vida de constante abatimento. Não pode, irmãos. Você não pode. A Bíblia diz que nós podemos estar tristes e abatidos, mas não destruídos. Então o Espírito Santo, ele quer avivar você, ele quer encher você de alegria. O crente cheio do Espírito Santo, ele é tão cheio de alegria que ele contagia as pessoas que estão à sua volta. Mas tem pessoas, irmãos, que ele só fica bem quando está com o bolso cheio de dinheiro, está com a conta bancária gorda, está com suas finanças estabilizadas. Isso é ruim, pastor? Não. Você bota dinheiro no banco, glória a Deus, aleluia.
Você pode não ter dinheiro, não ter comida, não ter roupa. Mas você não pode perder a alegria, perder a unção. Você não pode apagar o Espírito Santo que está dentro de você. Não pode. Irmãos, o Espírito Santo é o motivo da nossa alegria. Ele é a nossa alegria, irmãos. Então seja cheio do Espírito Santo. Para você ter testemunho na sua escola, para você ter testemunho no seu trabalho, testemunho no seu lazer. O Espírito Santo, Ele quer usar você como boca de Deus. Às vezes na sua escola as pessoas nem sabem que você é crente. Tem vergonha de falar, tem vergonha do Espírito Santo. Às vezes no seu trabalho você tem vergonha de falar. Às vezes seu amigo de trabalho lá, ou seu amigo de trabalho está passando por um problema, você tem vergonha de passar a mão no ombro. Vem cá, fulano, deixa eu orar com você. Eu sirvo um Deus poderoso, Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode fazer uma lindo na sua vida. Tem pessoas que têm vergonha. Às vezes no seu trabalho se reúne um grupinho para fazer gracinha, para falar piadinhas indecentes, e você está lá no meio, dando gargalhada, achando todo mundo engraçado. Nós precisamos fazer a diferença, irmãos. Porque um dia Deus vai cobrar tudo isso de mim e de você. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Aqui na igreja, às vezes, muitas vezes usando capa de crente, uma máscara de crente. E quando nós estamos lá no trabalho, lá na escola, lá no lazer, lá no shopping, quando estamos junto com os nossos amigos, nós precisamos ser crentes, cheios do Espírito Santo, aonde nós estivermos. Eu trabalhei numa escola durante 10 anos e eu era taxada como uma crente fanática. Eu falei, eu não estou nem aí o que você pensa de mim, porque um dia eu vou dar conta a Deus. E hoje, as pessoas que trabalharam lá comigo, quando elas têm problema, elas ligam para a crente fanática. Se agora é para o Senhor. Ao Senhor Ele honra o servo dele que é fiel. O servo que é testemunho aonde ele está. Então, irmãos, não se envolva com as coisas do mundo. Como nós cantamos, vai valer a pena. Vai valer a pena, vale a pena você pagar um preço para ser crente, para ser boca de Deus. Vai valer a pena, está valendo a pena. Se você passa pelo deserto, não dá glória a Deus, porque Deus te está todo. Nós estamos no teste de Deus. E naquele grande dia vai valer a pena você receber uma coroa, porque você permaneceu, você pagou o preço. Para viver em santidade, para ser testemunho. Em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, faça a tua obra poderosa, Deus, no nosso meio. Fala conosco, Deus, e enche-nos do teu Espírito, Senhor. Nós queremos ser contagiados, Senhor, pela tua presença poderosa. Irmãos, todos os dias Jesus já nos convida a nos encher da tua presença. E muitas vezes nós escolhemos nos encher de internet, nós escolhemos nos encher de filmes pornográficos, programas de televisão que não vão nos edificar. Escolhemos o álcool, escolhemos a fumaça, o fumo, escolhemos tantas coisas e falamos, eu não tenho tempo, pastora. Tem, se você for olhar, você tem tempo para louvar a Deus, para buscar Deus, para crescer. Porque você recebeu o Espírito, irmãos. Mas o enchimento é todo dia. Você se alimenta todo dia, sim ou não? Você come seu arroz, seu feijão, seu pão? Não come? Porque se você não comer, você vai morrer desnutrido. Mas eu vou te dar uma alerta. Se você não se encher do Espírito Santo, você também vai morrer. Porque a palavra é alimento. E muitos crentes têm preguiça de se alimentar. Come o pão, come arroz e feijão, mas não tem tempo de estar diante de Deus. E isso tem que ser prioridade na nossa vida. Eu não sei você, irmãos, mas assim, até domingo eu busco o Senhor. Meu marido já brincou comigo, eu vou ser muito pentecostal. Pra ele é o melhor elogio que eu já recebi em toda a minha vida. Filho de você. Glória a Deus. Oh Espírito Santo poderoso. Irmão, se encha do Espírito Santo, porque é Ele que te dá vida, é Ele que te cura, é Ele que te guarda, é Ele que faz obra poderosa na sua vida, irmãos. Eu pensei, você vai falando, pastor, eu não tenho essa força que você está falando. Ah, irmãos, eu te garanto que você tem. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem uma bomba poderosa que pode destruir todo o sofisma, todo o pecado, tudo de ruim dentro de você que te afasta de Deus. Esse
Porque nós temos preguiça, irmãos, de pegar a Bíblia. Senhor, fala comigo. Já abri um texto, Deus fala comigo. Você precisa amar este livro, irmãos. Você precisa amar a palavra, porque é ela que te dá vida, é ela que te sustenta. Tem preguiça de ler um texto por dia. Tem preguiça de orar, de falar com o Pai. Você tem necessidades. Ai, confunde às vezes o pastor do Espírito Santo. Pastor, ora por mim. Pastor, eu estou assim. Pastor, eu estou assado. Glória a Deus, irmãos, estamos aqui para ser bênção na sua vida. Não estou falando disso. Que você não pode vir até nós. Não entenda isso, por favor. Mas eu estou falando que a mesma unção que está sobre mim está sobre você. Você pode orar, você pode clamar lá na sua casa. Coloca o teu joelho no chão e coloca para o Senhor. Pai, está difícil. Pai, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Minhas forças acabaram. Entrega para Ele, irmão. Há muitos crentes que vivem na dependência dos outros. É bom você depender do irmão. Isso é bíblico. Mas você precisa ter a sua experiência com Deus, irmãos. Você tem que ter experiência para aguentar. Hoje eu fiquei com a discípula minha seropédica. Eu falei para ela, você está igual o maracujá. Já viu o maracujá quando fica? Mas não gosta de maracujá? Ela tem que ter alguém para se apoiar, né? Senão ela não fica em pé. Não seja não, irmãos, como um ramo de maracujá. O Espírito Santo dentro de você. Ele te coloca de pé, te sustenta. Ele é a força que você precisa. Como o pastor sempre fala, nós somos uma placa de indicação para você. Mas não adianta nós sermos placa e você não ler e você não obedecer. É assim que o Espírito Santo ele fala com você muitas vezes. E às vezes você não escuta. Isso aí é difícil, não vou fazer não. Aquilo que eu penso em fazer é muito mais fácil. Não vai pelo caminho mais fácil. Vai pelo caminho do Espírito Santo te conduzir a fazer. Amém, querido? O Espírito Santo te convence. É Ele que te muda. E você precisa ter experiência com Ele. Em nome de Jesus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O líder de célula precisa ser cheio do Espírito Santo. O líder de louvor, o ministro de louvor, tem que ser cheio do Espírito Santo. Instrumentista tem que estar bem afinado. Tem que estar de acordo com a instrumentação do Espírito Santo. O pastor e a pastora tem que estar cheio do Espírito Santo. O novo crente tem que estar cheio do Espírito Santo. E o visitante, ele precisa hoje, se ele quiser sair daqui cheio do Espírito Santo. É um selo, é uma promessa que nós precisamos ter. Você que trabalha no MAC, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Ser testemunha, ser boca de Deus. Nós não podemos, irmãos, ser igreja de fazedores. Nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo para falar da parte de Deus, para fazer diferença. Às vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, com briga em casa, com discussão. Não é assim. Vai para o joelho, vai pedir o Espírito Santo orientação, que é isso que Ele faz. É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, irmãos. E nessa noite o Espírito Santo, Ele quer te renovar. Nós não podemos, irmãos, ser ministros de qualquer maneira. Nós não podemos ser ministros de qualquer forma. Nós precisamos como Ele é santo. E o Espírito Santo, irmãos, Ele começa a obra de dentro. Ele começa a fazer a obra lá dentro. Então a obra começa de dentro para fora. Ele muda você dentro. E as coisas lá de fora começam a fluir. Elas começam a mudar. É ou não é? É assim que Ele faz. Ele entra dentro de você, Ele te enche, e as coisas velhas, elas vão saindo, porque não há comunhão entre luz e trevas. As trevas que há em mim e em você, ela tem que ser dissipada. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. E Ele faz, irmãos, um rebuliço tão lindo na nossa vida. Hoje eu tive tanta experiência poderosa com Deus, eu não sei você, mas eu amo as loucuras do Espírito Santo. De falar em língua, de pular, de gritar, de rodopiar, de virar de ponta cabeça. Eu amo isso, porque isso é bíblico, isso é na palavra. Eu lembro uma vez, eu já era pequenininha, nós estávamos no retiro espiritual. E lá teve uma administração sobre o batismo do Espírito Santo. E deu uma loucura lá no pastor, que ele jogou água em todo o salão, representando o rio do Espírito Santo.
de que eu nem preciso contar, só que eu já pensar. Irmãos, mas é tão bom receber a unção do Espírito Santo. Ele é tremendo, ele traz mudança para a nossa vida. Irmãos, o Espírito Santo, ele agiu na vida de um homem na palavra. Você pode anotar aí, Atos 9, de 3 a 8. O Espírito Santo, ele manifestou poder na vida de Saulo. Eu vou ler para você. Subindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra à cidade, onde te dirão o que fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. Irmão, Saulo teve uma experiência com o Senhor. Quem era Saulo? Saulo era perseguidor do Evangelho. Saulo era perseguir os crentes, queria prender os crentes, queria matar os crentes. Mas um dia, irmãos, um dia, ele teve um encontro com o Espírito Santo. Ele estava no caminho de Damasco. E sabe o que Deus fez com ele? Deus derrubou ele do cavalo. E veio uma luz tão forte sobre ele que o cegou. Deus estava falando para ele: eu quero que você veja com teu olho natural, porque eu vou mudar a tua visão. Eu vou te dar visão espiritual. Você vai começar a ver aquilo que eu quero fazer na sua vida. Irmãos, os amigos que estavam com eles, amigos de viagem, eles não viram nada, porque aquele dia, fala comigo, aquele dia foi o dia de Saulo. Mas hoje pode ser o meu dia. Saulo teve um dia dele com Jesus, e hoje pode ser o seu dia dele com Jesus. Queria te marcar de uma forma tremenda e poderosa, irmãos. Eu sei que você teve vários encontros com o Senhor. Todo dia nos encontramos com Ele. Nos encontra na sua casa todos os dias. Mas sai um dia, irmãos, que Ele faz um rebuliço na nossa vida. Um rebuliço santo. Eu peço isso a Ele todo dia. Faça um rebuliço santo na minha vida. Porque Ele não tem nada que presta. Então faz a expulsa da obra da minha vida. Irmãos, Saulo ele foi marcado. Foi preciso Deus tirar a visão dele para que ele pudesse enxergar o Espírito Santo. E ele chamou: Saulo, Saulo. Ele chamou Saulo pelo nome, irmãos. E nessa noite ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo que ele quer marcar na tua vida. Ele quer ter um encontro poderoso com você. Ele quer te encher da presença dele, da glória dele. Foram 3 dias. Quantos dias eu falei? 3 dias. Que ele ficou sem comer. Ele ficou sem beber. Ele ficou sem chefe. Irmãos, o Espírito Santo vai precisar fazer mais para você enxergar Ele, para você saber que Ele existe, para fazer aquilo que Ele tem mandado você fazer. De repente, há tanto tempo Ele fala contigo, Ele te chama pelo nome, e você finge que não escuta, finge que não entende. Irmãos, Ele não vai descansar enquanto você não abrir os olhos para ver, enquanto você não abrir os ouvidos para ouvir, porque Ele tem algo contigo. Ele não vai descansar enquanto você não entender, enquanto a obra não for completa na sua vida. 3 dias fala de morte e de ressurreição. 3 dias te lembra alguma coisa, irmãos? 3 dias Jesus ele experimentou a morte, mas ele experimentou a ressurreição. Foi isso que ele quis ensinar para Saulo. Irmãos, o encontro foi tão grande que até o nome dele o Senhor mudou. E ele passou de perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele foi cheio da vida de Deus. E ele começou a pregar, a falar, a ser testemunho da parte de Deus. E as pessoas ficaram, irmãos, com medo. Este homem é perseguidor.
É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Saulo se converteu, ele se arrependeu, ele mudou de caminho e ele passou a ser testemunha do Senhor. Você pode anotar em Atos 9:20. Ele teve uma experiência com Deus, irmãos. Você precisa pedir isso para que você pede. Você tem coragem de pedir, Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor como eu nunca tive. Porque Deus, como Deus, Ele toca em nós, a nossa vida é mudada. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós estávamos no meu celular e eu estava com algumas preocupações no meu coração, eu estava orando ao Senhor, falando com o Senhor, nós vamos trabalhar na conta do governo, e eu falei, Senhor, eu quero ser tocada pelo Senhor de uma forma diferente. Toque em mim, Espírito Santo. Faça ter uma experiência nova com o Senhor. Irmãos, eu fui para o encontro. Lá a gente ministrando todo mundo. E já orava um, orava com o outro. Aí o pastor, os pastores, aquele mover poderoso todo. E eu sentada, depois que eu orei todo mundo, eu estava esgotada, de não orar, de não cair e levantar junto dos irmãos. Um mover lindo. Eu sentei lá, quem conhece lá o salão do sítio, eu sentei assim na muretinha, que era bem alta. Estava ali orando com o Senhor, cansada, e eu tinha esquecido da oração que eu tinha feito para o Senhor. E eu sentada já cansada, estava o pastor Eliezer, o pastor João lá embriagado, todo mundo em unção. Eu me lembro que o pastor Eliezer estava assim perto, ele saiu. E quando ele chegou na porta, sabe quando a pessoa olha de dentro para você? Ela olha dentro dos teus olhos. Ele voltou, ele estava lá na porta, ele voltou. Veio uma minha direção. Vem, ele me cheio do Espírito Santo. Sabe que a pessoa vai falar para você? Que a pessoa tem algo de Deus para entregar para você? Ele veio, quando ela sentadinha, vem ele na minha direção. E daqui a pouco chegou o pastor, o outro pastor, eu nem lembro quem é, sapatinho, gritando, fazendo escândalo. Eu falei, Deus, que negócio é esse? O pastor Eliezer, aquela mãozona que ele tem. Irmãos, ele bateu tanto nas minhas mãos, tanto nas minhas mãos, eu não entendia nada. Ele falou, o Espírito Santo manda liberar sobre você uma unção nova, uma unção de cura, uma unção poderosa, que você é profeta, você é mulher de Deus, você é povo de Deus. E eu comecei a gritar, eu comecei a chorar. E o outro irmão veio correndo, pastor, tem um anjo aqui, com uma bandeja na mão, e ele tem aqui um óleo de unção, e ele vai, é unção de cura, pastor, é unção de cura. E ele gritava como louco. Irmãos, tinha anos que eu orava pedindo ao Senhor isso. Ninguém sabia, nem meu esposo sabia. Era só eu, Espírito Santo. Como pode fazer sobre disso? Foi o Espírito Santo. Irmão, assim eu estava ali, eu orei por tantas pessoas, depois me renovou. E eu orei por tantas pessoas, tantas pessoas. E eu tinha tirado o chinelo. Eu me lembro da chinelo baiana. E quando eu me levantei, alguém me levantou do chão. Eu estou recuperada, vou para o quarto dormir. Irmãos, na hora que eu levantei, eu enfiei o pé no chinelo. Eu estava assim, enfiei o pé no chinelo baiano, eu levantei e ia me virar para poder ir para o quarto dormir. Irmãos, eu corri de costa. Eu corria. E ninguém conseguia me segurar. Falei, Deus, o que é isso? Eu nunca vi ninguém correr de costa. Já vi um maratonista correr de costa? E eu comecei a me lembrar. Deus, eu fiz uma oração. Meu Senhor, filha, eu estou aqui, eu vou fazer uma obra linda na sua vida. Eu só me lembro que alguém tentou me segurar, segurou a pontinha do meu dedo, e eu estava ali, porque eu corria com muita velocidade. Irmãos, eu caí lá na porta, mas eu caí de cabeça no chão. Pá! Minha cabeça chegou aqui perto. Estava o pastor Eliezer e o pastor João na porta, começando a cair nos pés dele. Ninguém conseguiu me segurar. Mas não era para me segurar. E eu bati a cabeça no chão com tanta força, eu fiquei paralisada. Depois as irmãs me contaram, pastora, se quiser ver a cara do pastor Eliezer, do pastor João. Pronto, morreu. Irmãos, eu fiquei horas no chão. Mas foi tanta presença de Deus, foi tanto agir de Deus na minha vida. E eu falei assim, eu fiquei com medo. Eu falei, Deus, eu morri. E o meu marido, os meus filhos, Deus, eu morri. Meus filhos, você morreu. Você morreu para você mesma. Você não queria ter uma experiência. Você não queria ser uma nova mulher. Então é só morrendo.
irmãos apavorados, gente, como eu levantei ela do chão, eu ouvia socorro, aquela enfermeira falando no meu filho, como eles estão levantados de uma porta sem arrebentar, ter quebrado a cabeça, ter tido algo, é sério. E ela veio falando baixinho no meu ouvido. Ela encostou o ouvido na minha boca, ela viu que eu não conseguia falar. Eu falei, pode me levantar, porque eu estou viva. Eu estou viva e eu não quebrei nada, pode me levantar. Ela me sentou, ela me levantou e eu fui pro quarto assim. Ela falou, tem um lugar imenso na sua cabeça. Eu falei, não tem problema. Eu falei pro Senhor que eu queria sair daqui marcada, que não me importava como, mas eu queria ser marcada pelo Espírito Santo. Mas tem que ser assim, pastora? Não. Mas comigo foi assim. A minha experiência pode ser outra, ter sido outra. Mas comigo foi assim, irmãos. Eu dormi, minha mão colou aqui. E quando eu levantei, eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha dor na cabeça, eu não tinha cabo na cabeça, eu não tinha nada quebrado. E aquela mulher que tinha caído, ela tinha morrido. Eu não sei o que Deus já fazendo na sua vida, o que Ele já fez. O Espírito Santo se renova, irmãos. Ele quer fazer experiências, ter experiência na nossa vida. E você precisa desejar isso. Eu costumo brincar, Paulo caiu do cavalo. E eu caí de cabeça no chão. Mas eu fui mudada, minha vida foi transformada. O Senhor está te chamando pelo nome nessa noite, querido. Ele quer renovar a unção. Aquela unção que você de repente recebeu há tanto tempo. E saiu apagadinha, pastora. Há quanto tempo eu não falo em línguas? Há quanto tempo eu não choro na presença de Deus? Há quanto tempo eu não sorri? Há quanto tempo eu não pulo? Eu não danço, eu não corro? Deus quer renovar você. Deus quer renovar a tua unção. Deus quer renovar o teu chamado. Deus te chama pelo nome. Não diga não para o Espírito Santo. Deus te chama porque Ele tem algo a fazer na sua vida. Irmãos, nós temos uma missão poderosa para fazer em nome de Jesus. Lá em Atos 2:1, de 1 a 4, ao cumprimento de uma promessa. O Senhor, quando subiu o céu, Ele falou que iria mandar o Espírito Santo. E lá em Atos se cumpriu essa promessa. Estavam todos reunidos numa sala como esta. E de repente, irmãos, de repente veio um vento, o som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E todos falaram em línguas, todos foram cheios, batizados pelo Espírito Santo. Isso pode acontecer aqui hoje, não, irmãos. Você precisa desejar. E quando estavam todos embriagados do Espírito Santo, as pessoas que passavam zombavam. Eles estão bêbados. E Paulo falou, não, eles não estão embriagados da maneira que vocês pensam. Eles estão cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? O profeta Joel, ele fez uma promessa. O profeta Joel falou desta promessa. Olha o que ele diz lá, Atos 2:16. Mas o que ocorreu é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, ele foi profeta. Ele falou que o Senhor, Ele derramaria do Espírito. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele vem e nos enche. Mas Ele não quer só nos encher.
autoridade sem limite. Eu derramei água que você pode agora juntar água. Você pode? Não. Derramar de Deus é sem limite, irmãos. Quando Ele começa a derramar, ninguém pode fazer Ele parar. Ele derrama, Ele derrama, Ele derrama. O que derrama de você vai contagiar as outras pessoas. É isso que Ele quer fazer, irmãos. Então não ponha limites no Espírito Santo, porque o que Ele falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Você que é profeta, não seja profeta covarde. Se Deus falou que você é, busca o Senhor, se encha dele, porque Ele não usa profeta de qualquer maneira. Ele diz aqui que nós iremos profetizar, que nós iremos sonhar. Sonhemos. Se Deus falou para você que você é pastor, que você vai ser pastor, não diga não para o Espírito Santo. Eu não quero que Ele faça com você o que Ele fez com Saulo. Ouça a voz do Espírito Santo. Se renda a Ele, se entrega a Ele, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Os discípulos, irmãos, eles vão começar a fazer prodígios, sinais e maravilhas, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo. E isso, irmãos, eu e você já recebemos. Então, irmãos, não se calem. Não se calem. Fale da parte de Deus. Seja profeta, seja profetisa. Deixe o Espírito Santo te usar. Não seja covarde. Sabe por quê? Tem um monte de gente lá fora que está preso nas drogas, na prostituição, nos vícios. E eles não sabem como fazer para sair daquela vida. E é você que Deus quer usar. É sua boca que Deus quer usar. Então não seja covarde. Não se acovarda. Viva o Pentecoste que o Senhor tem para fazer na sua vida todos os dias. E aqueles apóstolos, irmãos, eles começaram a pregar. E a Bíblia fala que era um acréscimo de 3.000, de 5.000 pessoas, que eles se convertiam e eles permaneciam, eles perseveravam na doutrina, nas orações, na comunhão, no partir do pão. Isso te lembra alguma coisa, irmão? Quem te lembra isso? Célula é lugar da manifestação do Espírito Santo, é lugar de cura, é lugar de salvação, é lugar de comunhão, é lugar de partir do pão. Comunhão de casa em casa. Então não seja negligente. Porque a missão que Deus deu para você fazer, seja cheio do Espírito Santo. Vai para a sua célula, irmão, já transbordando. Vem para o culto, já transbordando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, Ele faz poder em nome de Jesus. Lembra de Pedro e João? Quando eles foram para o templo, eles iam todos correndo para o templo, né, e orar e louvar o Senhor. E quem ele encontrou lá na porta? Um coxo, um paralítico, que no caminho sabia o que fazer para sair daquela vida mesquinha que ele tinha. E ele pediu a Pedro e João: me dá uma esmola, só uma esmolinha. E Pedro e João, cheios de ousadia, cheios de autoridade, pegou ele pela mão. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, anda! O que aconteceu com ele? Ele imediatamente andou com desatados, os joelhos tornozelos, os joelhos, e ele começou a andar. Ele entrou no templo, saltando de alegria, porque ele reconheceu a obra que o Senhor fez na vida dele. Mas é isso que um crente cheio do Espírito Santo faz. Ele é usado pelo Espírito Santo. Mas um dia, estes dois homens, Pedro e João, foram presos porque eles pregavam o Evangelho. Eles faziam proeza, mas eles não estavam nem ali. Eles continuaram pregando. Eles foram presos e voltaram o Evangelho. E o diabo achava que eles iam se calar. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmãos: a voz profética, ela nunca se cala. Ninguém pode calar a voz profética. Ninguém pode parar a voz do profeta. E lá na cadeia eles começaram a cantar, eles começaram a orar, começaram a pregar, e as cadeias foram abertas. E eu quero falar para você: se existe alguma cadeia, alguma pressão na sua vida, comece a cantar, comece a orar, comece a louvar, comece a fazer
Em nome de Jesus. Olha o que diz. Atos 4, 30 e 31. Estou encerrando. Enquanto estendes a mão para fazer escuro